Por que se fala tanto em câncer de mama? Qual que é a importância? Vocês vejam que nas mídias, eu acho que até esse ano foi um pouco menos por causa da eleição, mas geralmente é muito bombado na mídia, todos os protocolos, todos os tratamentos, novidades em relação ao tratamento do câncer de mama, né? Então vocês vejam que revistas nacionais e internacionais sempre dando destaque para isso, tá? E várias campanhas publicitárias, com modelos e tudo mais, sempre ressaltando a importância da prevenção. Por que é importante? É a neoplasia maligna, o câncer, que mais frequentemente acomete as mulheres, né? Para vocês terem uma ideia, isso está num crescente, em 2018 era em torno de 2,1 milhões, para 2020 já 2,3 milhões de casos novos no mundo, com 684 mil óbitos. Então, é uma doença muito incidente, sempre que a gente falar incidência é número de casos novos, tá? E no Brasil, em 2020, estimado pelo Instituto Nacional do Câncer, 66.280 casos, você pode colocar aí mais ou menos de 10 a 20% de óbitos dessas mulheres. Por quê? Muitas vezes procura o tratamento muito tardiamente, dificulta para todos nós, tanto para o serviço público, serviço privado e para as pacientes, quando a doença já está avançada, vocês vão ver que o tratamento muda totalmente e a chance de cura é baixa. Então, o câncer de mama tem uma particularidade muito interessante. Vocês verem aí que está mais de vermelho, mais escuro. Como é que é aqui? Né? Os setores mais vermelhos, mais escuros, então aqui a gente fala de incidência. Incidência é número de casos novos. Então, tudo que vocês veem aqui, por exemplo, 101,10 casos para cada 100 mil habitantes. Então, vocês vão notar que ele é mais incidente, ou seja, ocorre nos países desenvolvidos. Isso é uma característica do câncer de mama. Então, vocês veem que os Estados Unidos é um dos campeões da Europa, Austrália, o Brasil está numa faixa intermediária, então de 46 casos para cada 100 mil mulheres. Vocês veem que nos Estados Unidos 101 e nós vamos discutir por que isso. A única exceção, depois nós vamos comentar sobre isso, é o Japão. O Japão é um país desenvolvido, primeiro mundo, do G4, e a taxa de incidência de câncer de mama é muito baixa, nós vamos discutir o porquê disso, certo? Aqui é a mesma coisa, casos por 100 mil, vocês veem que Estados Unidos, a Europa Ocidental, Brasil, Austrália, são os casos que mais incidem. E no Japão, na Ásia, em total na Ásia, menos casos de câncer de mama, ok? Interessante que no Brasil ocorre a mesma coisa. A gente entende que a maioria dos casos são nos estados da União mais desenvolvidos, Sudeste e Sul. Vocês veem que Norte e Nordeste já cai bastante, tá? Por que disso nós vamos tentar descobrir, né? Aqui é a mesma coisa também, você vê com a taxa de casos por 100 mil nas regiões, você vê que a região Sudeste e Sul são mais incidentes. Aqui a exceção também, Fortaleza também tem uma alta taxa. Mesma coisa, tá? Nos estados da União, sempre retificando que os estados mais desenvolvidos da União são os que mais têm casos de câncer de mama, ok? Aqui a importância também, o câncer de mama é o principal câncer que afeta as mulheres, só perde para o câncer de pele não melanoma, tá? Então você vê que a incidência aqui também, taxa bruta, casos novos, isso aqui tudo no ano, tá? A origem, então aqui que é o nosso problema, tá? As pacientes muitas vezes nos perguntam, doutor, por que eu tive o câncer? A gente não sabe responder, tá? Por quê? 10% dos casos são familiares, é aquele que já tem uma genealogia, avó, mãe, tia, então aquela mulher já fica meio esperta, são apenas 10% dos casos. 5% dos casos são os genéticos, tá? Atualmente a gente faz aqui no laboratório o teste genético, que quando detectado uma deleção desses dois genes, o BRCA1 para mama, o BRCA2 para mama e ovário, quando a mulher tem uma alteração desse gene, ela tem 80% de câncer de mama se ela viver até os 80 anos. Tá? E, infelizmente, a maioria dos casos são os esporádicos. Aquele acontece, a gente não sabe por quê, não tem risco familiar, teste genético negativo, e simplesmente a mulher tem um câncer de mama. Então, é aqui que a gente tenta atuar. Aqui a gente consegue fazer uma prevenção mais efetiva, mas aqui é o diagnóstico precoce, ok? Quando a gente fala de prevenção, o que é a dificuldade nossa do câncer de mama? A prevenção primária são aqueles atos de saúde pública que visam evitar que a pessoa tenha a doença, ok? No câncer de mama a gente não consegue fazer isso, porque a gente não sabe a origem, não temos como evitar, a não ser fazendo um diagnóstico precoce. Então,
Diferentemente, por exemplo, do câncer de útero, que a gente faz a detecção do HPV, isso é tratado e se evita da mulher ter um câncer de útero. A maioria dos casos de câncer de colo de útero é do HPV, existem outros, mas a maioria é do HPV. Então, e hoje existe inclusive a vacina. Tá? As vacinas para as viroses também é uma prevenção primária. No câncer de mama a gente não tem isso. Então o que a gente faz? A gente faz uma prevenção secundária, uma diagnóstico precoce. E a prevenção terciária, mulheres de alto risco, nós vamos falar um pouquinho depois. Então, como que a gente faz na prevenção primária? Esses casos, como falei a você, história familiar, alteração dos genes e lesões precursoras. O que significa lesões precursoras? A pessoa tem um nódulo, a gente vai lá, faz uma biópsia e dá alguma dessas alterações aqui. Isso são lesões pré-cancerosas. Tá? Então, aqui a gente consegue atuar, às vezes uma simples cirurgia de ressecção desse nódulo resolve o problema. Então, esses casos, com esses tipos histológicos de biópsia, a gente já acende um farol vermelho, essa paciente tem que ser acompanhada, porque se não tratar desse tipo de lesão, ela vai evoluir para um câncer. Então, aqui a gente consegue atuar um pouco, tá? E existe o que a gente fala de fatores predisponentes. Então, vamos falar o seguinte, aqui são fatores que nenhum deles individualmente vai prevenir um câncer de mama, mas a gente entende que talvez uma associação desses fatores pode ajudar de alguma forma. Então, vocês veem, por exemplo, a idade. Ainda é um câncer da mulher mais velha, apesar que nos últimos anos a gente tem notado, infelizmente, casos de pacientes abaixo de 30 anos. E geralmente esses casos são muito graves, é um tipo de câncer diferente da jovem, que é mais difícil o tratamento e o risco de recidiva, de voltar a doença de óbito é muito maior do que a mulher idosa. Mas enfim, ainda é mais incidente, quer dizer, maior número de casos em mulheres após a menopausa. Menarca precoce e menopausa tardia. O que significa? Aquela mulher que menstrua muito cedo e para de menstruar muito tarde. Por quê? Ela tem muitos ciclos ovulatórios, isso pode influir de alguma forma também no câncer, tá? A nuliparidade, aquela mulher que não tem filhos ou que teve filhos após os 30 anos, parece também um fator de risco. Ressaltando vocês que nenhum deles individualmente vai prevenir, tá? A reposição hormonal é uma coisa que há cerca de mais de 15, 20 anos atrás, antigamente dava hormônio para toda mulher na menopausa. E depois, com os estudos randomizados, foi visto que uma reposição hormonal por mais de 5 anos com doses altas pode também ter risco de desenvolver o câncer de mama lá na frente. Então, a gente hoje tem muito cuidado com a reposição hormonal, baixas doses, inclusive não é uma coisa obrigatória, eu deixo bem claro para os pacientes, tem pacientes que não precisam de reposição hormonal, basta fazer uma boa dieta, atividade física que passa de boa. Mas aquelas que precisam, a gente pode usar até 5 anos de hormônio, mas com baixa dosagem, ok? O anticoncepcional oral, as pílulas, parecem não intervir em nada. A dieta, hábitos, estresse, sedentarismo, fatores ambientais, isso aqui tudo que a gente entende porque incide mais em países desenvolvidos, né? Você pegar uma dieta dos norte-americanos é um escândalo, né? O café da manhã deles, os caras comem torresmo e tudo mais, enfim. Hábitos, estresse, sedentarismos, álcool, fumo, parece que não. E fatores ambientais. Então, vejam só que interessante. Eu falei para vocês que no Japão é baixa incidência, né? Os americanos fizeram um estudo das japonesas que migraram para os Estados Unidos, tá? Então, essas mulheres foram sendo acompanhadas, elas mantêm os hábitos, correto? Então, elas continuam com a baixa incidência de câncer de mama. Porém, as filhas dessas japonesas, já morando nos Estados Unidos, que têm os hábitos norte-americanos, elas passam a ter alta taxa de câncer de mama. Então a gente entende que dieta, os hábitos, estresse, tem tudo a ver com países desenvolvidos. Na África também, não sei se vocês notaram naquele mapa, lá também é bastante baixa a incidência, acho que tudo tem a ver com isso aqui. Então, mas é muito difícil a gente fazer uma prevenção nesse sentido, vocês concordam? A menina chega no consultório, a mãe teve câncer, a avó fala, doutor, o que eu faço? Ah, a dieta, não bebe, não fuma, e só. Isso aí reza. Você entende como é difícil esse tipo de coisa? Como é que falar para um menino com 20 anos ali, toda a vida pela frente, quer fazer um monte de coisa, falar, não, você não vai fumar, vai beber outra. Você vai ter o primeiro, o segundo filho até os 30 anos, aí ela fala, esse doutor tá louco, né? Eu vou no outro lado, né? Porque hoje em dia, as mulheres terem filho abaixo de 30 anos realmente é exceção, né? Então, é muito difícil nesse sentido a gente dar essa orientação. A gente orienta em relação à dieta, atividade física, a obesidade também, né? Nos Estados Unidos é muito alta a taxa, mas enfim, para a gente chegar nesse convencimento é difícil. Então, o que a gente fala? Faça o exame, procure seu médico, faça o acompanhamento, ok? A amamentação,
a gravidez e a lactação. Quer dizer, a mulher começa o desenvolvimento das mamas dos 8 aos 12 anos. Começa a desenvolver. E dos 12 aos 18 ela forma totalmente. Mas a gente sabe que a maturação da mama ocorre apenas durante a gravidez e na lactação. O que acontece? A mama fica mais madura, então parece que ela fica menos suscetível a ter alterações degenerativas que causam o câncer. Tá? Da mesma forma, como eu falei para vocês, não é fator isolado, porque a gente tem mulheres que amamentam 2, 3, 4 filhos e tem o câncer de mama da mesma forma. Tá? Isso aqui é muito interessante também, claro que a gente não vai orientar isso para os nossos pacientes, okay? Mas o que é interessante disso? Não existe caso relatado de câncer de mama nas Índias. Tá? Por quê? É tudo em relação aos hábitos, como eu falei para vocês. Elas geralmente têm 3, 4 filhos. Essa mulher ou está amamentando ou está grávida. Então ela não menstrua praticamente, está entendendo? E esse é o hábito deles também de amamentar os bichinhos, né? Então, agora a gente não tem estudo ainda atualmente dessa Índia que foi para urbanizou. Isso talvez lá na frente vai ver também como aconteceu com as japonesas, né? De repente aquela começa a ter os hábitos de vida das pacientes urbanizadas possa ter uma alta incidência de câncer de mama. Mas a gente não tem relato de câncer de mama nas Índias. Talvez pela dieta, paridade, alimentação, uma série de contextos, hábitos, né? Então é só um detalhe, tá? Bom, como falei para vocês, a gente não consegue fazer uma prevenção primária. Então o que a gente faz? A prevenção secundária, que seja o diagnóstico precoce com 3 atos: autoexame, exame clínico e a mamografia. O autoexame, se ele cansado de ver isso tudo, né? Deve ser feito uma vez por mês, na frente do espelho, ou durante o banho, o paciente se tocando e ver se sente alguma anormalidade na mama que possa chamar a atenção, ok? Quem faz autoexame aqui? A taxa é, se vocês e 70% do restante não faz, tá? Os estudos mostram que apenas 30% das mulheres fazem autoexame, tá? Eu acho muito importante, às vezes o paciente fala, doutor, eu não sinto nada, parece que está cheio de caroço, mas se aparecer uma coisa diferente, ela vai perceber. Então é importante fazer. E o que ela vai procurar no caso? Por exemplo, nódulos, carocinho na mama, gânglios na axila, as veias salientes, mamilo alterado, secreção. Então são coisas que a pessoa consegue perceber se fizer uma rotina. Quando deve ser feito? Geralmente após a menstruação. E aquela mulher que não menstruou, que está na menopausa, que fez uma esterectomia, por exemplo, qualquer dia do mês, tá? Mas é importante fazer, eu também acho que tem que ser uma neurose e ficar ali, mas de vez em quando é bom dar uma olhada, porque grande parte das pacientes nos procuram no consultório, ela fala, doutor, eu senti alguma coisa aqui, está entendendo? Então, o autoexame seria um dos fatos, né? Outro, um exame clínico, né? Com um mastologista ou ginecologista. Agora eu vou lembrar vocês, eu sou ginecologista também, mas sou mastologista. Tem ginecologista que não examina a mama, tá? Então, eu acho que quando vocês forem ginecologista, pede para o doutor dar uma olhadinha. Às vezes não faz, tá? Enfim, o exame clínico é muito importante, pelo menos uma vez por ano, tá? E a mamografia, tá? A mamografia é considerada padrão ouro da Sociedade Brasileira de Mastologia, quer dizer, o exame mais importante para a prevenção, vocês vão ver por quê. É um exame bastante desconfortável para algumas pacientes, mas é muito importante fazer, tá? Eu tenho paciente que sente muito mal, mas ela já avisa a técnica, ela fala, eu vou ficar meio ruim, mas ela vai e faz, tá? Eu acho importante isso fazer. É preconizado a partir dos 40 anos, tá? Pela Sociedade Brasileira de Mastologia. O Ministério da Saúde fala a cada 2 anos, mas a orientação é anual. E aqueles casos de risco familiar ou genético a partir dos 35 anos, ok? O que a mamografia pode mostrar para nós? Então, muitas vezes o nódulo... Parou aqui. Esse nódulozinho provavelmente a gente não sente no exame, nem mesmo o mastologista, então a mamografia detecta um nódulo diferente. Aqui já é um nódulo maior, provavelmente isso aqui a paciente percebeu. Então, é realizada para prevenção, tá? Por que a mamografia é muito importante? Isso aqui são considerações, a gente chama de microcalcificações, tá? As microcalcificações, muitas vezes, pode ser aquele carcinoma in situ, que é a lesão pré-cancerosa, ou pode ser já um câncer inicial. Isso aqui não é palpável, tá? E nem ultrassom, nem ressonância vê microcalcificação. Por isso que é importante fazer. Os pacientes falam, doutor, pode fazer só ultrassom? Não pode por causa disso, porque o ultrassom não vai ver isso aqui e pode ser um câncer inicial. Ok? O ultrassom, o exame que se tornou bastante útil também, a gente usa bastante, principalmente para mais jovens, que tem a mama muito densa, às vezes a mamografia não faz uma boa avaliação. O ultrassom vai lá e vê os nódulos. E muito importante também para a gente fazer as biópsias de nódulos não palpáveis através do ultrassom, tá? É um exame que geralmente, na maioria dos casos, a gente acompanha e faz os dois geralmente, porque um complementa o outro de alguma forma, mas nunca deixar de fazer a mamografia, ok? E a ressonância, tá? A ressonância também é um exame que
uns anos para cá se tornou muito importante, não é exame de prevenção, mamografia, eventualmente ultrassom. A ressonância é para definição diagnóstica, deu dúvida, está diferente e tal, a gente faz uma ressonância. Porque além de ser um exame invasivo, é um exame caro também, não pelo preço, vamos dizer assim, mas é um exame caro, invasivo, exige contraste, mas é indicado para, muitas vezes eu faço sempre para programação cirúrgica e tudo mais, ou acompanhamento depois, às vezes alguma imagem que a mamografia, ultrassom está na dúvida, a gente faz a ressonância, que também é importante. A ressonância, como é que funciona? O câncer de mama é uma lesão proliferativa, então as células estão proliferando. Então, é feita a ressonância, a hora que injeta o contraste, essas células proliferativas meio que acendem, vamos dizer assim. Então, aparece uma imagem lá, tá. São lesões, são células que estão proliferando, então a ressonância é muito útil. Aqui é um nódulo maior, mas às vezes nódulos milimétricos, né, ela consegue ver. Bom, então o diagnóstico de imagem é esse, o paciente fez o exame, tem um nódulo, agora nós vamos fazer o diagnóstico, tá? Existem 3 formas praticamente. A punção aspirativa com agulha fina, isso a gente faz em consultório, mas eu particularmente, acho que a maioria dos mastologistas só faz esse tipo de exame quando é cisto, quando é de água. Por quê? No nódulo sólido, a punção aspirativa agulha fina vai examinar células e pode errar em até 10%. Então não é o exame de certeza para câncer. Agora o cisto, tal, a gente funciona no consultório e resolve, tá? Então o que a gente faz atualmente? Um exame que se chama core biopsy, é uma biópsia com agulha grossa, tá? Se ele é palpável, você vai lá, é tipo de um revólver que dispara 3, 4 disparos para tirar fragmento. Então, isso aqui é uma biópsia de fragmento, ela tira pedacinho do nódulo. Esse aqui não erra, se fizer pegar o nódulo ele não vai errar, não tem falso negativo, tá? E muitas vezes também, nódulos pequenos, como eu falei para você, o cara faz ultrassom, dá uma anestesia na pele, vai lá e faz a core biopsy, tem a amostra, tá? O outro exame é mamotomia, é uma biópsia diferente, você vê que é um aparelho diferente, é uma biópsia a vácuo. A mamotomia, geralmente, para aquelas calcificações, como eu mostrei para vocês, que o ultrassom não vê, então é feita através da mamografia. Então também ela faz anestesia, vai lá e dá alguns disparos e aspira aquela lesão. Esse em casos que não são visíveis no ultrassom, a gente tem que usar a mamotomia para diagnóstico, correto? A biópsia excisional, que a gente vai lá e retira o nódulo, isso aqui é um nódulo benigno, então aí é cirúrgico, né? Internação rápida, enfim, mas é cirúrgico. Então, com anestesia local ou geral algumas vezes, e vai lá e retira o nódulo para exame, tá? Bom, tudo bem por aqui, pessoal? Alguma dúvida? Então, vocês viram lá, o diagnóstico, prevenção primária, muito relativo, a gente consegue orientar alguma coisa, não resolve. A prevenção secundária, que é o mais importante, tá? Eu vou passar rapidamente para alguns trechos de tratamento, se tiver alguma dúvida, depois a gente vê. Mas aqui, por exemplo, um esquema da mama, a gente sabe que o tumor da mama, o primeiro local para onde ele vai são para os gânglios da axila, são metástases linfáticas. Geralmente ele nunca ocorre com metástase sanguínea à distância, pulmão, fígado, isso é lesões mais avançadas, tá? Então o primeiro local que ele vai é para a axila, então no tratamento cirúrgico nós temos que abordar a axila também, tá? Existe basicamente 3 formas de cirurgia. A cirurgia conservadora, que a gente chama de quadrantectomia, na verdade, a gente não tira um quadrante na mama, a gente tira um setor. Então tem um nódulozinho ali, a gente vai lá tirar o setor, com margem de segurança e fazer uma avaliação da axila, tá? A mastectomia radical, aí seria a retirada total da mama. Então aqui, como falei para vocês, a tumorectomia ou quadrantectomia, retira seu nódulo com margem de segurança. E a mastectomia radical, coisa que a gente tenta evitar de toda forma, mas enfim, algumas vezes é necessário. Felizmente, com a oncoplasia, a gente consegue retirar uma mama já construída de imediato. Isso acho que é um impacto psicológico muito importante, o paciente sair do hospital e não se sentir mutilada, né? Infelizmente, em alguns casos não é possível fazer de imediato, mas pode ser feito tardiamente também, tá? E a adenectomia, como falei para vocês, a adenectomia seria o seguinte: a retirada completa da glândula, sem tirar a pele e o mamilo, e a colocação de uma prótese já de imediato. Então essa aqui, a adenectomia, são as cirurgias de reconstrução que a gente faz para aqueles casos que não é possível uma cirurgia conservadora. Então a gente vai retirar toda a glândula e coloca a prótese. Da axila, como falei para vocês, o primeiro local que o tumor de mama vai é para a axila. Então, antigamente, bem lá atrás, acho que na minha época de faculdade ainda, se fazia um esvaziamento da axila. Isso gera consequências terríveis para a mulher, de linfedema, inchaço de braço, terrível, sensibilidade.
Então, a partir de 2003, 2004 mais ou menos, foi desenvolvida a técnica do linfonodo sentinela. O que significa? Linfonodos são os gânglios, tá? As ínguas, né? Os gânglios da axila. Então, o linfonodo sentinela seria aquele gângliozinho que para onde o primeiro local que o tumor vai. Então, como a gente faz isso? Atualmente os estudos foram desenvolvidos no sentido que, se o linfonodo sentinela estiver livre, não há necessidade de fazer o esvaziamento da axila. Então, ele tem duas formas de fazer isso. Com medicina, com um corante, que se chama azul patente. Paciente já anestesiada, eu injeto um corante aqui, próximo ao nódulo. Esse corante vai drenar para a axila, eu vou lá, retiro o nódulo, o patologista examina na hora. Se ele for negativo, eu não preciso esvaziar a axila. Se ele for positivo, eu tenho que tirar outros gânglios em torno. E existe a técnica também da medicina nuclear. Medicina nuclear envolve um radioisótopo que no dia anterior à cirurgia, ela vai numa clínica de medicina nuclear, é injetado o produto, tá? E no dia de cirurgia, o técnico da nuclear me traz essa sonda, que chama Gamma Probe. Essa sonda vai lá e ele apita onde está o gânglio. Então eu retiro o gânglio da mesma forma. Qual que é a diferença? As duas técnicas são muito eficazes. É que o corante azul vai causar uma mancha azul na mama dessa paciente que pode durar 6 meses até 1 ano. Acaba sumindo na maioria das vezes, mas fica manchado. Mas as duas técnicas são muito importantes. São muito eficazes. Aqui é o corante, o azul patente, e aqui é o Gamma Probe. Isso aqui é um exemplo de uma cirurgia que a gente fez. Então vocês veem que eu injetei o corante aqui. Na cirurgia, você vai lá com a sonda, ela apita, tá vendo? Então, ela, a hora que encontra o gânglio, ela apita, aqui com a azul, tá vendo que o gânglio está azul? E aqui com a medicina nuclear. Ele apita, você retira o gânglio, ele fica azulzinho, o patologista examina na hora, está negativo, beleza, não se faz mais nada, se der positivo, ele tem que retirar outros gânglios. Então, foi uma técnica muito importante para a preservação da integridade física, moral, paciente com baço inchado, aquela coisa, hoje praticamente a gente não vê mais, tá? Aqui uma quadrantectomia. Tá vendo? Fica manchado azul e essa mancha às vezes dura alguns meses. O gânglio está lá. Aqui já é uma mastectomia radical. Esse caso foi um caso que ela fez quimioterapia prévia, mas você vê que está toda alterada a mama, muito grande, não tinha como. Em alguns casos não dá para reconstruir de imediato, porque ela vai ter que fazer uma radioterapia e tudo mais, isso interfere muito, tá? A adenectomia, como eu falei para vocês, a gente retira toda a glândula e coloca uma prótese embaixo do músculo. Bom, então o tratamento cirúrgico seria essa, quadrantectomia, mastectomia radical ou uma adenectomia com reconstrução. O que a gente fala de tratamento complementar adjuvante são medidas que se previnem que a doença não volte. Toda paciente que faz uma cirurgia conservadora é obrigatório fazer a radioterapia, que previne que a doença não volte na mama, tá? Então esse aqui é o aparelho de radioterapia, são sessões muito rápidas, 5 a 10 minutos, é tipo de um raio-x que é emitido ali. E geralmente faz de 28 a 30 aplicações, tá? Isso nós não temos aqui em Araras ainda, parece que no centro oncológico vai ter, mas a gente faz em Limeira, Piracicaba, tá? A quimioterapia, que é o pavor de todos os pacientes, primeira coisa que elas perguntam pra gente, vai cair o cabelo? Vai, tá? Não tem como, porque a quimioterapia é um medicamento endovenoso que elimina células em proliferação, que o câncer de mama, como eu falei para vocês, são células proliferativas. Então, o cabelo, o pelo, são todas células que proliferam. Células do sangue, então realmente cai mesmo, tá? Mas volta depois, tranquilo, mas é uma coisa que sempre impede não, um pavor que as pessoas têm. Hoje em dia existem algumas técnicas, tem um tipo de um boné que se coloca lá que baixa muito a temperatura do couro cabeludo, que ajuda muito nisso, mas não é disponível para todo mundo e não é também uma coisa que acontece que resolve totalmente, mas por quê? Ele diminuindo a temperatura ali, parece que as células a quimioterapia deixa de atuar nesse sentido, tá? Então, são medicamentos endovenosos, geralmente são aplicações, tem 2 tipos, a cada 21 dias, outros semanais, em torno de 10 a 12 sessões, no menos 5 a 6 meses, a paciente faz o tratamento quimioterápico adjuvante. Um detalhe, quando um tumor é grande, paciente jovem, com receptores negativos, às vezes a gente inverte, às vezes a gente faz a quimioterapia antes da cirurgia. Aí seria um tratamento neoadjuvante. Para que isso? Para diminuir o tumor e a gente conseguir fazer uma cirurgia mais conservadora depois. Isso é bastante utilizado. Então, aquele caso que chega, você fala, não dá para fazer uma quadrantel, uma cirurgia conservadora, é mastectomia, a gente tem a opção de fazer a quimioterapia em alguns casos, diminui, às vezes tem uma resposta completa, que some todo o tumor.
Mas mesmo assim, naquele local onde ele começou, a gente vai lá e pelo menos faz uma retirada para ver se não tem células, porque muitas vezes algumas célulazinhas nem a ressonância vê. Então, mesmo que some todo o tumor, a gente vai fazer uma cirurgia complementar, muitas vezes menos agressiva do que se a gente não fizesse a quimioterapia antes, tá? E a hormonioterapia são casos em que as pacientes têm receptores hormonais positivos, isso é feito no material de biópsia, a gente faz a dosagem dos receptores hormonais. Em alguns casos positivos, ela vai usar o tamoxifeno ou anastrozol, que são medicamentos que bloqueiam os ovários e cortam a parte hormonal. Então, nas pacientes jovens, principalmente, causa tipo uma menopausa precoce, mas ela vai usar isso durante 5 anos, que é muito importante também na prevenção de recidivas locais e à distância, tá? E aquelas mulheres de risco, né, que eu falei a vocês, que têm aquelas alterações genéticas, familiares, ou mesmo aquela paciente que já teve o câncer de um lado, já fez uma cirurgia e quer retirar outra mama, isso a gente faz também, tá? Então aqui, familiar, genético, lesões precursoras, então aí seria a cirurgia profilática, a gente fala profilática ou preventiva. Na verdade, a gente fala que é a cirurgia de redução de risco. Por quê? Ainda mesmo retirando todo o corpo mamário, ela fica ainda com 10% de glândula na papila e na axila. Então, ela tem 10% de glândula, mesmo tirando tudo, de repente ela pode ter um tumor nesses 10%. Tá? Então, a mastectomia profilática, preventiva ou redutora de risco, aquela que eu falei a vocês, a gente retira a glândula e coloca a prótese. E, em alguns casos, a gente fazer uma quimioprevenção também. Aqueles o medicamento hormonal, tamoxifeno, raloxifeno, em alguns casos, a mulher não teve o câncer, mas ela tem um risco muito alto por alguma lesão que ela teve, a gente pode usar esse medicamento como forma preventiva de quimioprevenção. Bom, silicone, não sei se existe alguma dúvida, os pacientes sempre nos perguntam, a prótese altera, dificulta o exame? Não, tá? A prótese sempre fica por baixo do músculo ou por baixo da glândula, então é possível ser feita a prevenção com mamografia, ultrassom, ressonância, o que seja, então a prótese não interfere. Existe um tipo, não sei se vocês viram na mídia uns anos atrás aí, um tipo de tumor relacionado à prótese de mama, tá? Na verdade, é um tumor de células proliferativas, ele ocorre na cápsula da prótese, tá? É um tipo de um linfoma. Mas se foi detectado que era apenas um tipo de prótese, uma prótese que a gente, eu nunca usei essa aí, mas já não se usa há muito tempo. E o que acontece? A mulher, depois de uns 5, 10 anos de prótese, começa a formar líquido em torno da prótese e forma esse tumor na cápsula, tá? Aí basta ir lá tirar a prótese e ela não vai morrer por causa disso. Não é o tumor da mama, é o tumor da cápsula. Mas assim, raríssimo, muito raro, a gente não viu nenhum caso até hoje, só descrito. Então não é uma coisa que se apavore com relação a isso. E essas próteses que a gente usa atualmente não tem nenhuma relação nesse sentido. No câncer de mama, a gente tira a glândula toda, ele tem que ser embaixo do músculo. No caso estético, não, né? Ela pode ser na frente do músculo, aqui é o músculo peitoral, ou por trás do músculo, e a glândula está ali. Então dá para ser feita toda a prevenção da mesma forma que a paciente que não tem a prótese, tá? Aqui uma ressonância mostrando a prótese. Aqui é uma cirurgia, é uma estética, né? Porque aqui tem a glândula ainda, né? E a prótese. Então é isso, pessoal. Se tiver alguma dúvida, agradeço a atenção de todos. Ok?